Boa noite, eu sou o Thomas. Hoje quem vai falar com vocês sou eu. A gente vai continuar estudando o livro do Louco Amor, do Francis Chan. E na última sexta-feira, o Dudu falou com vocês sobre o amor infinito e incompreensível que Deus tem por nós. E quando a gente pensa sobre esse amor, a gente percebe, a gente fica constrangido pensando, cara, Jesus veio para salvar a gente e tal. Mas vamos ver o que Jesus mesmo fala sobre o que ele veio fazer aqui. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Isso está em Mateus 10:34. E quando a gente lê isso, a gente fica meio... a gente se sente meio estranho. Como assim Jesus não veio trazer paz, mas espada? Se você for analisar como funcionava a sociedade de Israel na época, você percebe que existiam dois grupos de pessoas. Existiam os religiosos, que queriam que as leis do povo ou as leis do país deles seguissem as leis de Deus, e as pessoas não muito religiosas, que elas preferiam que o povo ou o país não seguisse necessariamente as leis que Deus tinha dado para eles. E os religiosos, por causa dessa guerra ideológica, eles acreditavam que um dia viria um Messias que ia fazer com que de novo Israel voltasse a seguir essas leis que Deus tinha dado para eles. Mas se você for ver a história de Jesus, se você for ler os evangelhos, você percebe que na verdade os religiosos são as pessoas que Jesus mais confronta durante todo o tempo que ele esteve trabalhando no seu ministério. Mas por que isso? Porque você deve pensar, como assim? Os religiosos são as pessoas que Jesus mais confronta? Isso às vezes não faz muito sentido. Vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre essas pessoas. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filatérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Está em Mateus 23, 5-7. E aqui a gente percebe por que Jesus sempre confronta essas pessoas. Porque o coração dessas pessoas não está voltado a Deus, ele está voltado a eles mesmos. Eles fazem tudo para eles mesmos, para serem vistos. E agora, com essa introdução, eu queria falar sobre o 4º capítulo do livro, que fala principalmente sobre cristãos mornos e sobre pessoas que vivem basicamente da mesma forma. Se você não está ainda acostumado com esse termo, o autor Francis Chan, ele dá uma explicação bem rápida no começo. Ele fala que os cristãos mornos, eles basicamente são aqueles cristãos que eles são apenas parcialmente comprometidos com Deus, que eles são pessoas que eles lutam para ser apenas suficientemente boas, ou pessoas que gostam muito de estar em segurança, de se sentir em segurança. Eles não gostam muito de sair da zona de conforto delas para servir a Deus. E eu queria convidar vocês a se examinarem, a olhar para dentro de vocês mesmo de forma crítica e de ver se nenhuma dessas características que o autor atribui aos cristãos mornos, se você não tem alguma dessas características que você talvez precise mudar. Então, a primeira característica que o autor dá a esses cristãos mornos são que eles basicamente comportam-se de acordo com as regras que fazem com que eles possam ser considerados bons cristãos. Isso é muito parecido com o que a gente vê que os mestres da lei faziam, aquelas pessoas que Jesus sempre confrontava. Eles estão agindo de forma correta apenas para serem vistos pelos outros e não porque eles realmente amam a Deus. A segunda característica, que é extremamente parecida desses mestres da lei com os cristãos mornos, é que eles comparam a fé delas às fés das pessoas ao redor delas. Então o que acontecia? Os fariseus, os saduceus e os mestres da lei, eles comparavam o conhecimento deles sobre as leis, eles comparavam as ações deles com as pessoas ao redor delas. Eles viam que, como eles eram melhores, eles provavelmente não precisavam mudar para atingir o que Deus queria para a vida deles. E muitas vezes a gente é assim, os cristãos mornos, eles olham ao redor, principalmente para o mundo fora da igreja, e eles pensam, bem, eu pelo menos não estou mentindo, não estou roubando, eu estou vivendo a minha vida em paz, então eu devo estar bem com Deus. E Jesus disse que isso, pensar dessa forma, é uma coisa extremamente perigosa. Ele disse uma vez que é necessário só um pouco de fermento para fermentar toda uma massa, ou seja, apenas uma pequena quantidade de pessoas pensando e agindo de uma forma específica pode fazer com que um grupo inteiro passe a agir dessa forma. E vamos ler o que está escrito em Lucas 12, 1, 4 e 5 sobre esse tipo de pensamento. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer.
mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. O que Jesus está dizendo aqui é que você só precisa de algumas poucas pessoas agindo de forma hipócrita ou agindo para aparecer para o mundo e não para Deus, para que depois de pouco tempo muitas pessoas estejam agindo dessa mesma forma. E ao mesmo tempo, Jesus está dizendo que essa forma de agir é uma das coisas que pode te levar para o inferno. Você não pode temer o que mata o seu corpo. Jesus está falando dessa hipocrisia que os fariseus tinham, essa hipocrisia que os cristãos mornos têm, pode levar essas pessoas para o inferno e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outras características que o autor atribui a esses cristãos mornos são que eles frequentam a igreja, mas eles frequentam a igreja apenas por obrigação. E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Está em Isaías 29:13. Outra característica deles é que eles dão o dízimo, mas eles raramente sacrificam a qualidade de vida deles para dar alguma coisa para a igreja. Eles geralmente primeiro vivem a vida deles nos padrões que eles querem e depois o que sobra eles dão para a igreja ou para alguma instituição de caridade. E Jesus também fala sobre isso. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 pequenas moedas. Jesus disse, eu lhes digo a verdade, essa viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Essa história está em Lucas 21, 1-4. Os cristãos mornos também têm o terrível costume de pensar demais nas coisas desse mundo. Então, isso é muito parecido com o que Jesus disse quando ele falou a parábola do semeador, sobre as pessoas que têm problemas com espinhos, que vão sufocar a palavra de Deus. Eles geralmente se preocupam demais com as coisas desse mundo, que muitas vezes podem ser boas, como família, amigos, uma vida saudável, coisas para comer e esse tipo de coisa. Só que essas pessoas, como elas pensam demais nessas coisas, elas acabam perdendo a visão das coisas que são de Deus. E mais uma palavra de Jesus sobre o assunto: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Mateus 19:21. Outro problema dos cristãos mornos é que eles se preocupam demais como eles são vistos. Então, quando eles estão em um ambiente cristão, eles seguem as regras do comportamento do bom cristão. Mas quando eles se encontram em ambientes que não é cristão, em que ele é uma exceção, eles acabam seguindo as regras de quem são os populares. Então, se todos estiverem, por exemplo, fazendo alguma coisa desonesta para passar perna em alguém ou para conseguir alguma vantagem, os cristãos mornos vão ter muita dificuldade em não fazer essa coisa errada e eles vão acabar indo junto com o fluxo, eles vão apenas seguir essas outras pessoas. Os cristãos mornos também, eles têm um problema que eles não querem ser salvos do pecado em si, mas eles querem ser salvos do castigo do pecado. E isso é extremamente problemático, porque o pecado é basicamente as coisas que nós fazemos que desagradam a Deus. E se eles querem se livrar só do castigo, isso mostra que eles não estão muito preocupados com Deus, eles estão mais preocupados com a vida deles mesmos. Os cristãos mornos, eles também têm limites de dedicação a Deus. Então, eles muitas vezes se doam, eles fazem coisas para Deus, como ir para a igreja, dar o dízimo, estudar a Bíblia, só que eles têm alguns limites que eles não passam. Um bom exemplo disso é o jovem rico, que quando foi falar com Jesus, ele perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer para ir para o céu? E Jesus disse: você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem rico falou: bem, isso eu faço desde a adolescência. Então ele era uma pessoa que realmente seguia as leis de Deus. Mas quando Jesus olha para ele e diz: você, então, só falta uma coisa, pega tudo que você tem e vende e dá para os pobres. Ele prefere ficar com a riqueza dele do que seguir a Deus sem a riqueza. E muitas vezes a gente tem esse problema também, os cristãos mornos têm esse problema de terem algumas coisas que eles são muito apegados. Um bom exemplo disso, que é um pouco mais próximo da nossa realidade, é o exemplo do pecado de estimação, que tantas e tantas vezes a gente ouve falar, que é um pecado que a gente muitas vezes tem mais dificuldade de lidar com, e que na realidade não é nada mais de alguma coisa
que você não quer abrir mão de para seguir a Deus. E isso é idolatria. E os cristãos mornos, eles também têm dificuldade de se doar. Então, você vê que eles continuam seguindo o padrão de vida deles, mas eles não vão além daquilo. E eles não percebem que quando Jesus diz que eles têm que dar de graça, porque também de graça eles receberam, Jesus está falando de todas as coisas, porque tudo, inclusive as coisas que a gente conquistou porque Deus deu pra gente um corpo e uma mente incrível que nos permitem aprender e conquistar as coisas que Ele pôs no nosso caminho. E mesmo tendo recebido tudo de graça, os cristãos mornos, eles têm dificuldade de doar as coisas para Deus. E geralmente quando eles doam apenas aqueles que têm a capacidade de devolver aquilo que eles deram. Não apenas, emprestar, sabe? Quando você empresta uma caneta, você quer a caneta de volta. Mas eles meio que estão investindo em pessoas que vão se sentir obrigadas a retribuir o favor a elas algum dia. Essas pessoas também têm problemas de amar pessoas que são mais difíceis de ser amadas. Então, existe geralmente um grupo de pessoas que você se sente mais à vontade com, que é muito mais fácil de amar, porque eles pensam da mesma forma que você, eles gostam das mesmas coisas, mas existem aquelas pessoas que realmente são difíceis de amar, que são pessoas que têm muitas vezes formas de pensar diferentes, pessoas que viveram em ambientes completamente diferentes e que muitas vezes não entendem como você pensa. E essas pessoas geralmente são mais difíceis de ser amadas. E os cristãos mornos, eles não amam essas pessoas. Um grande problema também dos cristãos mornos é que eles se sentem seguros porque eles vão à igreja todo domingo, porque eles dão um dízimo, porque eles leem a Bíblia antes de dormir, porque eles oram antes da refeição e porque algum dia da vida deles eles fizeram uma profissão de fé dizendo que eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus e não sei o que lá. Mas vamos ver mais uma história de Jesus. Essa história está em Marcos 5, 2, 6 e 7. Então, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, ou seja, um endemoniado foi lá falar com Jesus. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Nesse texto a gente percebe que os demônios eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. E nos outros textos a gente percebeu que os fariseus, eles estudam textos sagrados, eles dão dízimo, eles têm uma boa frequência na igreja e eles provavelmente fazem tudo isso muito melhor do que a maioria dos cristãos fazem hoje em dia. E mesmo assim Jesus confronta essas pessoas. E a espada que Jesus disse que ele viria trazer é a palavra de Deus. Vamos ler Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A espada que Jesus veio trazer, ela é a palavra de Deus que confronta o nosso coração em relação aos nossos propósitos e o que a gente realmente quer, o motivo de que a gente faz cada uma dessas coisas. E muitas vezes quando a gente está lendo a Bíblia, a gente se depara com ensinamentos que eles são espada pra gente, eles penetram o nosso íntimo e eles mostram, e a palavra de Deus mostrando pra gente: ó, isso aqui você tem que mudar, essa forma de pensar sua tá errada. Mas muitas vezes a gente engana a gente mesmo, a gente acredita, ou a gente finge que acredita, que esses ensinamentos são para cristãos mais radicais, que eles são apenas para pastores, apenas para missionários, apenas para fanáticos. Só que eles não são. Esses ensinamentos, eles são para todos os cristãos. E é por isso que Jesus, um dia, ele se comparou a um médico. Quando ele estava comendo na casa de uma pessoa que os fariseus consideravam pecadora, os fariseus perguntavam para os discípulos dele por que ele come com essas pessoas e não vem comer com a gente, com os religiosos. E Jesus falou: bem, eu sou como um médico, eu vim para aqueles que estão doentes, não para os justos. E quando ele diz justos, não é aqueles que são realmente justos, porque na verdade ninguém é justo aos olhos de Deus, mas uma pessoa que acredita que não precisa de salvação, que não precisa mudar, ela não vai no médico. Uma pessoa que acredita que não está doente não vai no médico. E essa é a espada que Jesus veio trazer. Não adianta você dar um dízimo se você não ama o seu inimigo. E amar o inimigo é uma coisa que é extremamente difícil e que não está escrito só no Novo Testamento. Não foi uma coisa que só Jesus disse, isso está escrito em Provérbios também. Se seus inimigos tiverem fome, deles de comer; se tiverem sede, deles de beber. Provérbios 25, 21. Não adianta nada você frequentar a igreja se você não ajuda o pobre.
você vai para o inferno. E às vezes você pode pensar, pô, Tom, mas você está sendo muito rígido, você está sendo muito duro, como assim vai para o inferno? Vamos ver de novo o que Jesus tem a dizer sobre isso. Ele conta como, no fim dos tempos, Deus vai dividir as pessoas em 2 grupos. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, vocês vão para o inferno. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? E Deus vai responder: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Isso está em Mateus 25, 41, 45. E Jesus continua. Em Mateus 7, 21, 23, ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então a gente vê aqui exemplo de várias pessoas que fazem muito mais do que a gente faz para Deus, pessoas que profetizaram, pessoas que curaram, pessoas que fizeram milagres no nome de Deus, e essas pessoas não vão para o céu. Jesus olha para ele e fala: afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. E Jesus, quando ele estava falando que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada, ele continua. Em Mateus 10, 37 e 38, ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Muitas vezes a gente está em cima do muro, a gente quer viver esse amor incrível que Deus tem para nós, a gente quer se constranger com o que Deus tem para nossa vida, porque é um amor muito bom. Mas a gente muitas vezes ainda tem um pé atrás em relação a deixar para trás a vida que a gente tinha, e a gente tem medo de entregar completamente a nossa vida a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque você enviou o seu Filho, Senhor. Não apenas para salvar a gente, mas também para alertar a gente, lembrar a gente que a gente nem sempre está no caminho, Senhor. Muitas vezes a gente acredita que a gente está fazendo o necessário, mas Jesus vem com a Tua palavra, Senhor, como uma espada, e aponta, Senhor, em nossos corações o que realmente nos motiva e como tem muitas coisas que a gente ainda precisa mudar. Não necessariamente só na nossa forma de agir, Senhor, mas em nossos próprios corações, Pai. Eu te peço, Senhor, que essa palavra seja frutífera na vida de todas as pessoas que assistirem esse vídeo e que você esteja abençoando a vida delas, Senhor. Em nome de Jesus, amém.